Iniciando então o nosso podcast, a nossa primeira transmissão, e eu já tenho a honra de estar recebendo um convidado aqui mais do que especial, um cara aí que tem mais de 25 anos de fotojornalismo, tem muita experiência, um fotógrafo profissional. Só para vocês terem uma ideia de quem a gente com quem a gente está falando aqui hoje, pessoal, o cara venceu o prêmio New Holland em 2012, também foi premiado no POI Latam em 2013 e 2017. Tem trabalhos dele aí, ó, que foram expostos no Uruguai, Paris, Portugal, e as suas fotos também fazem parte do livro O Melhor do Fotojornalismo Brasileiro. Eu gostaria aí que vocês recebessem o nosso querido Henry Miléo. E aí, Henry, como é que você tá, meu querido? Opa, tudo certo, meu cara? Tudo bem, é um prazer estar participando aqui contigo desse bate-papo. Sempre é bom falar de fotografia. Poxa vida, ainda mais com um cara aí gabaritado, né, velho? É muito bom. A gente que é iniciante, a gente fica vendo... Eu acompanho você lá no Instagram, né? Sempre vejo suas postagens e tal, sigo suas dicas e tal. E a gente fica doido pra um dia poder bater papo com alguém que tá na área do fotojornalismo aí, que tá atuante e tal. E quando eu pensei em fazer o convite pra você, eu fiquei assim, falei, putz, cara, será que ele vai querer falar comigo, meu? Será que o cara vai me dar uma palhinha lá no podcast? E eu fiquei surpreso com a simpatia, com a simplicidade que você tem. Tudo que eu via lá no teu conteúdo, que eu te conheci no YouTube, realmente você é aquilo, um cara super aberto pra conversar, pra debater, pra inclusive transferir conhecimento, porque acredite ou não, cara, você motivou muita gente com o seu conteúdo lá, tá? Oh, que bacana, cara, bom saber. Eu sempre digo, né, cara, é uma coisa que eu aprendi, que foi meu primeiro editor disse, né, tal, você tá começando e sempre tem alguém que te ensina, né, naquela época você até tinha, né, escolas de fotografia e tudo mais, mas era mais difícil o acesso e tal, então no fotojornalismo você acabava aprendendo na redação do jornal mesmo, né, e ele sempre dizia assim, cara, tem alguém que tá parado aqui hoje e tá te ensinando, tá te dando dica, tá te dando conselhos e tal, e um dia você tem que fazer isso por outro, entendeu? Então, eu acho que conhecimento é uma coisa que você divide e não perde, entendeu? Você só ganha mais, porque pode parecer assim que o cara tem uma figura de, sei lá, de um professor, de um mestre, disso, daquilo, mas esse cara acaba aprendendo tanto quanto tá ensinando, sabe? Então, é uma troca. É sempre uma troca, conhecimento é sempre uma troca. Poxa, cara, que da hora, velho. É muito bom eu ouvir isso de você, porque eu acabei comprovando isso mesmo. Eu acho que eu aprendi mais sobre fotografia quando eu comecei a falar mais sobre ela, sabe? Quando eu abri espaço para conversar com outras pessoas, quando eu fui pro YouTube, que eu criei um canal no YouTube para falar de fotografia, e aí eu comecei a aprender mais quando eu passava o conhecimento também do que eu consumia, né? Às vezes a gente consome muita coisa e quando você começa a passar aquilo pra frente, você vê que como se fosse aquele... como é que se fala? É uma troca, né? Você transfere Exato. conhecimento e recebe conhecimento e muito mais quando você passa, né? Eu acho legal isso. Sim, é sempre uma troca, cara, porque você não sabe tudo, entendeu? Ninguém nasce sabendo tudo. E às vezes você foca tanto numa coisa que você esquece de outras que uma pessoa tem aquilo, sabe? Ou é interessada naquilo. Então, eu sempre costumo dizer que a fotografia é além só da fotografia, sabe? Você não... É além de você saber que tipo de câmera que você está usando e de você dominar a técnica, entendeu? Para você fazer uma boa foto, você tem que ir além desses conceitos só. Tem que ver outras coisas e consumir outras coisas e conversar com outras pessoas e inclusive ter uma pluralidade de opiniões, né? Às vezes você não concorda com alguém sobre um determinado assunto, seja de fotografia ou de qualquer outro assunto, mas é importante discutir, conversar e ouvir principalmente, né? Porque as pessoas não são todas iguais, né? Cada um tem seu ponto de vista e cada um tem a sua origem para saber falar de um assunto ou de outro. Então, acho que a grande sacada da fotografia e, enfim, do ser humano é saber ouvir. Exatamente, cara. Olha, já estamos começando com o pé direito, né? Já estamos recebendo aí bastante conselhos aqui do Henry. E desculpa, cara, eu fico te chamando de Henry. É Henry? Então, quando meus pais me deram o nome era Henry. Henry.
Mas já me chamaram de Henry, já chamam de Henry, já chamam de Henri. Depende de com quem eu tô falando, com quem eu tô trabalhando, que língua é a pessoa, é um tipo. Então eu atendo por todos, assim, não tem problema, né? É muito parecido com o meu caso também. Meu nome é Wilker, né? E aí tem tinha, né, o falecido José Wilker lá da Globo, né? E aí sempre o pessoal me fala, é Wilker ou Wilker, né? Mas me chamam de Wilker o tempo todo, então eu acabo que me acostumo. Então, Henry, cara, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Sei que é um cara que já tá aí, como eu disse no prelúdio aqui do vídeo, do podcast, que tá há 25 anos aí já, acredito que até um pouco mais de 25 anos, né? No ramo do fotojornalismo. E esse cara é uma parte da fotografia que eu gosto pra caramba, porque quando eu comecei a me aproximar mais de fotografia, eu moro numa cidade muito pequena. Eu moro numa cidade que tem 16 mil habitantes, muito pequena, no interior de São Paulo. E aí o maior contato que a gente tinha com fotografia era YouTube ou biblioteca. E na biblioteca da minha cidade tinha muito livro sobre fotojornalismo, né? Aí eu conheci, que nem eu até comentei com você antes da gente estar no ar aqui, o Araquém Alcântara, inclusive um outro fotógrafo que eu gosto muito, que é o Cristiano Mascaro, né? Eu conheci a ver o trabalho desses caras, inclusive tive como referência grande para fotografar e tal. E a gente tem um olhar muito romantizado, né? Muito apaixonado, às vezes muito filosófico, né? da fotografia. E aí quando a gente passa, no seu caso, que você é um profissional da área de fotografia e a fotografia está no seu dia a dia 24 horas, e você tem que trabalhar, você tem pauta para criar uma matéria, bom, você vai saber explicar isso melhor que eu, claro, né? E aí a gente tem esse olhar muito apaixonado, muito romântico e tal. E eu queria saber de você, como um profissional de tanto tempo na área, como que você passou essa transição do olhar apaixonado da fotografia para uma coisa profissional que você tem que fazer todo dia, que acredito que chega um ponto que chega a ser até cansativo, estressante. Assim, bem, eu acho que na verdade agora para esse ano deve estar batendo perto dos 30 anos que eu trabalho com fotografia, então é um bom tempo, assim. Na verdade é o seguinte, assim, primeiro você tem que saber o que é o fotojornalismo, entendeu? A gente está falando de fotojornalismo, né? Sim. Porque existem vários tipos de fotojornalismo e de fotojornalista, né? Eu sempre trabalhei durante muitos anos, né, como fotojornalista para jornal e agência, que é o que eu chamo hoje de fotógrafo de jornal, sabe? Que é um fotojornalismo, mas é um fotógrafo de jornal. Então sempre trabalha seria um single shot, pelo menos na maioria das vezes, né? Que é aquela foto para ilustrar uma matéria ou um hard news de algo que está acontecendo. E isso é o que as pessoas veem, é o que chama atenção no jornal, né? Você vai lá, tem aquela matéria que está acontecendo naquele momento, o assunto que está todo mundo falando. Mas, cara, eu chego a dizer que 90% do jornalismo diário, quando você trabalha num jornal, ele é o jornalismo feijão com arroz, entendeu? É o buraco na rua, é o personagem dono do restaurante, sabe? É um retrato de um padre, de um pastor. São notícias que não são necessariamente um hard news, assim, que atrai muita audiência. Então isso é a maior parte do jornal. Se você pegava um jornal ali que tivesse, 5, 6 cadernos com 16 páginas cada um, imagina, você precisa de material de foto para todos esses, né? Uma foto de indústria para ilustrar uma matéria de economia, tudo esse tipo de coisa. Então, esse é um tipo de fotojornalista, né? Que era onde eu me enquadrava até um certo tempo, é o que eu fazia. E para agência de notícia já é um pouco diferente, porque a agência não está o tempo necessariamente assim. Tem outras coisas também, mas a maior parte do tempo elas estão atrás da nata da notícia, né? Aquele assunto que está todo mundo falando. Política, economia, saúde, enfim, tudo isso, né? Então você faz só aquelas pautas que você vê todo dia, assunto das pessoas comentando, e você vê as suas imagens nos jornais, em alguns jornais importantes, outros menores, enfim, mas é aquele assunto que está sendo discutido no dia. Que é o fotógrafo de agência, que entra no mesmo esquema do fotógrafo de jornal, porque você faz uma single shot para ilustrar uma matéria.
desde que eu saí do jornal, eu saí do jornal, eu trabalhei por 17 anos no jornal, saí em 2017 de lá. Uhum. Hoje é até triste, porque 2 anos depois, de 2019, o jornal acabou com todo o seu departamento fotográfico, dispensou todos os fotógrafos. Caramba. São os repórteres que fazem o material com celular quando precisa, parte é comprado de agência e parte é arquivo, né? Eles mantiveram um fotógrafo só, que é para fazer futebol, porque futebol não tem como se fazer no celular na beira de campo, né? Uhum. Então eles mantiveram um fotógrafo, acho que até contratado como PJ, não sei como é que é tal, mas enfim. Uhum. E era um jornal que quando eu entrei trabalhar lá, tinha 20 e tantos fotógrafos, tinha correspondente em um monte de lugar, vários freelancers e tal. É um bom lugar para aprender fotografia. Uhum. Mas ainda assim, esse esquema de fotógrafo de jornal faz o single shot na maioria das vezes. Uhum. O que eu busquei fazer, depois que eu saí do jornal, eu comecei a trabalhar para algumas agências, para agências brasileiras e agências estrangeiras, mas o que eu busquei fazer por conta própria era trabalhar com assuntos mais aprofundados, sabe? Então, eu encontrava uma pauta, eu via o que era preciso para fazer ela, eu ia de atrás, eu fazia o material, eu fazia entrevista, o texto, inclusive, fazia vídeos também e tal, e eu oferecia esse pacote inteiro fechado para veículos, sabe? Normalmente para veículos de fora do país, porque no Brasil, infelizmente, boa parte dos jornais não estão interessados e os jornais que estão interessados não querem pagar o que o material vale, né? Então, Entendi. você acaba trabalhando mais para fora. Uhum. Então, esse é o tipo de fotojornalista que é aquele fotojornalista romantizado, tipo que você vê em National Geographic, tal, que é o cara que vai. Tal. Esse é outro estilo de fotojornalista. É um que é muito mais próximo da fotografia documental, né? É um telling stories, assim, que eu não é uma catalogação oficial, mas eu catalogo como se ficasse ali entre o fotojornalismo e a fotografia documental, sabe? Uhum. É um fotojornalismo mais aprofundado e um documental não tão aprofundado. Então ele fica ali no meio. Entendi. Então foi isso que eu comecei a fazer. Eu comecei a encontrar esses assuntos e cobrir, que eram assuntos que me interessavam ver nos lugares, sabe? Uhum. Mas, claro, você também tem que levar em conta o que está sendo buscado, né? O que interessa, as publicações e tudo mais, e dar uma roupagem que seja interessante para as publicações. Você acaba tendo que atender uma demanda, né? Uhum. Exatamente, mas é uma coisa mais gratificante, assim, sabe? Ah, certo. Por exemplo, eu fiz um material que tá lá no meu site, que é a história de um cara que mora sozinho numa cidade fantasma, aqui no litoral do Paraná, né? Que você chega só de barco lá. Então foi um material legal de fazer, sabe? Você ir num lugar, conhecer a história daquele um sujeito que mora sozinho, o único habitante da cidade, que é uma cidade em ruínas, assim. Então, esse tipo de material me interessa fazer, assim, mais do que hoje, por exemplo, ir na rua num protesto, em alguma coisa e tal. Já me coloquei muito em risco, né? Nesses cenários, já cansei um pouco de fazer isso. Sim, sim. Inclusive, você contando essa história do seu trabalho mais voltado para essas causas, né? Uma coisa um pouco mais focada na sociedade, no comportamento da sociedade e nas mudanças, né, que a gente acaba vendo, né? Inclusive esse fato que você falou aí, que os caras do jornal acabou e, né, a gente tem que se adequar a essas mudanças. Os caras hoje fazem foto com celular e aquela coisa toda. E aí eu lembrei de um projeto que eu vi seu, que eu conheci no YouTube também, depois eu fui pro teu site para ver as fotos, que foi aquele dos garotos boxeadores lá de Cuba, lembra? Isso. Cara, lembro, sim. Incrível, velho, incrível, as fotos são incríveis e você, além de abordar um tema muito bom, você também fez algo que eu curto pra caramba na fotografia, que é o preto e branco, né? Que você fez bastante clique lá em preto e branco, eu achei muito legal. E, cara, como é que foi fazer esse trabalho? Como que você conseguiu ir pra lá, né? Como que você conseguiu... eu até ia comentar isso com você aqui, falando desse assunto aí dos meninos lá de Cuba. A gente, quando sai do nosso país para uma outra realidade, né? Eu não vou dizer assim que eu já saí do país, eu já saí do meu estado e às vezes via uma realidade muito, muito fora, muito atípica, muito diferente da que eu tô acostumado. E aí você foi para outro país e ali você vê toda aquela situação que o país está passando e ter que cobrir tudo aquilo e mesmo assim conseguir fazer um bom material, manter o profissionalismo e ao mesmo tempo conseguir passar um sentimento. Cara, explica pra gente aí, como foi você chegar lá e criar o material, como que foi o seu trabalho lá em Cuba?
Então, cara, esse material para mim foi muito especial, assim, porque eu não tinha cobrança nenhuma, sabe? Eu fui fazer esse material sem ter onde publicar, nem nada. Eu tinha, claro, depois ele foi publicado, porque, né, trabalhei ele, ofereci, e ele foi premiado no Poilatã, foi finalista no WordPress Photo e tal. Então, ele rendeu, assim, publicação, né? Ele ganhou uma vitrine maior do que só ficar dentro da minha rede, né? Que é o que eu acho que o material deve fazer. Você deve pôr ele pro mundo. Certo. Inclusive, pôr ele pro mundo de uma forma, claro, que ele seja coerente, mas de uma forma que você não fique, como é que eu vou dizer, lambendo a cria muito tempo, sabe? Acho que um dos maiores perigos para os fotógrafos é se apaixonar pelo próprio trabalho, porque daí você não consegue se livrar dele nunca, entendeu? Caramba, Pôr ele pro mundo nunca. Uhum. Tá? Eu vejo muito isso hoje em dia, porque eu tenho uma editora especializada na publicação de fotolivros, né? Eu criei ela em junho do ano passado, junto com um outro fotógrafo amigo meu, Márcio Pimenta, que é fotógrafo da National Geographic, inclusive. A gente criou a Artisan How Books, que a gente publica fotolivros, né? Uhum. E a gente sempre tem esse problema. Eu faço a curadoria, a edição, o sequenciamento junto com os autores, né? E a gente sempre tem isso, das pessoas se apaixonarem muito pelo próprio trabalho. Então essa é a primeira coisa que você tem que saber quando você vai fazer um trabalho, é que você não está fazendo aquilo para você tem que fazer aquilo para mostrar para as pessoas, sabe? Então, e não só Instagram, Facebook, essas coisas, não. Ele tem que ter um corpo maior. Rede social é muito legal, mas ela é efêmera, entendeu? O que você vê hoje, amanhã você já não vê. Então essa é a primeira coisa para você ver quando você pensa em fazer um material. Entendi. No caso de Havana ali, até fazendo um parênteses, o material é em preto e branco, porque, cara, se for ver boa parte, acho que uns 85, 90% do meu material autoral é tudo preto e branco. Eu comecei fotografando em preto e branco, rato de laboratório e tal. Então uma linguagem que eu me sinto confortável. E até um erro também de vários fotógrafos de fazer uma foto, ela não ficou tão boa, ele vira em preto e branco para tentar salvar, entendeu? Não. Entendi. O preto e branco é uma linguagem própria que você tem que pensar aquela imagem em preto e branco antes de fazer. Ela não é só uma dessaturação, uma ausência de colorido, né? É uma linguagem que necessita um certo cuidado para você conseguir fazer um bom material. Entendi. Então, o que aconteceu? Na época eu trabalhava no jornal ainda, foi em 2015 que eu fui para Havana. Foi a primeira e única vez que eu fui para lá. E foi no final de 2014, o então presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, ele fez aquele discurso famoso dizendo que os Estados Unidos ia se reaproximar do povo cubano e tal, né? Então eu pensei, cara, eu preciso ir para Havana por alguns motivos. O primeiro é registrar essa euforia de pós-discurso, né? Porque sempre se esperou como é que eu vou dizer, o fim do embargo econômico e tudo mais, né? O estreitamento de laços de Cuba com o resto do mundo, porque hoje eles, até por conta dos embargos, eles são isolados, né? Da comunidade econômica mundial. Até por conta do regime de governo também, eles ficam sempre muito à margem. E também porque eu gosto muito de fotografar na rua, de sentir a cidade, fotografar a cidade. E tem 3 cidades no mundo que eu gostaria de fotografar, que é Havana, Paris e Nova York. Eram as 3 cidades que eu gostaria de fotografar. Entre outras, mas essas seriam as principais, né? Sim. Então eu falei, cara, eu tenho que ir, porque se as coisas começarem a mudar, vai começar a mudar muito o cenário e eu quero fotografar essa Havana que eu sempre via. Né? O que era um problema também, porque você chega lá, para onde você vira a câmera dá uma foto, mas é a mesma foto que alguém já fez. E eu tenho um problema com isso, porque eu não gosto de fazer o mesmo material que outras pessoas já fizeram, a não ser que fosse um projeto de fazer isso, sabe? Entendi. Então a Havana para mim foi fantástico e frustrante ao mesmo tempo. Mas foi legal. E uma das coisas que eu queria fazer lá era fotografar os boxeadores. Então, quando o Obama fez esse discurso no final do ano de 2014, eu me programei para ir e fui nas minhas férias em julho de 2015. Peguei uma passagem de promoção, tal, porque eu comprei bem antecipado, e fiquei 10 dias lá em Havana. Fui só para Havana mesmo, não fui em outros pontos turísticos, nada, fiquei só andando pela cidade lá, feito um louco com a câmera o tempo todo. Levei minha Rolleiflex, fiz uns tiros em película também. Legal. Eu fotografo em película. Hoje, inclusive, eu fiz um downgrade. Eu já não fotografo mais tanto em digital, só quando é alguma pauta específica, mas os meus projetos todos eu faço só em película. Eu mesmo revelo, digitalizo e tudo mais. Poxa vida, que legal, cara.
tomar conta de todo o processo, assim, né? Uhum. Então, e daí uma das coisas era o boxe, mas quando eu cheguei lá, tipo, tem uma escola de boxe que é famosa lá, que você sempre vê as fotos, que é do Kid Chocolate, que foi um boxeador famoso cubano, mas ela virou um negócio turístico, sabe? Eles cobram entrada, fazem umas simulações ali para os turistas verem, filmar, e eu não queria. Eu queria um negócio, tipo, o espírito do boxe cubano mesmo, sabe? Uhum. Então daí eu fui pra periferia e acabei achando, assim, andando na rua, acabei achando essa escola de boxe que ele ensinava a crianças de 7 a 11 anos, e ele tinha um único aluno que era maior, que tinha 16 ou 17 anos, uma coisa assim, treinava sozinho. Porque o que aconteceu lá é que, tipo assim, eu fui pra fazer pequenas pautas, mas todas elas se uniam numa só, né? Entendi. Uma pauta grande. Que é uma das sacadas quando você vai fazer um material maior, você vai, sei lá, você vai para um outro país fotografar algo que você tem na tua cabeça específico, contar aquela história, mas você pode fazer outras coisas e desmembrando, entendeu? Você faz um material sobre a culinária, você faz um material sobre, sei lá, os engraxates de rua, ou sobre os taxistas, então, e depois junto você tem um cenário do que seria aquela cidade. Então são pequenas histórias que criam um grande. Sim. E quando eu cheguei lá, esse cara ele tinha vários alunos, chegou a ter 26. O professor lá também era um ex-boxeador olímpico cubano. Ele tinha 26, acho que, crianças, mas como teve a Copa do Mundo do Brasil em 2014, os governos do Brasil e de Cuba tinham uma certa amizade, a TV estatal começou a passar os jogos da Copa, o futebol virou uma febre, entendeu? 80% dos cubanos torciam pro Barcelona, 90% achavam que o Messi era o melhor do mundo, e começaram a surgir as escolinhas de futebol. Então as crianças foram para as escolas de futebol e ele ficou só com 4 ou 5 alunos. Acho que ali quando eu fotografei tinham 4, não sei, não lembro agora se eram 4 ou 5 alunos só treinando com ele. Sim. Mas como eu não tinha, como eu disse que eu não tinha nenhuma obrigação com ninguém, com editora, com publicação, com nada, então foi a vez que eu fotografei mais solto que eu me lembro, assim, nos últimos tempos, sabe? Eu não tinha obrigação nem comigo mesmo de fazer aquilo, eu tava fazendo uma grande viagem de fotos pela ilha, né? Pela cidade, na verdade. Então, ele ficou, assim, bem espontâneo, né? Eu fiquei, acho que 3 ou 4 horas só lá fotografando num dia, depois voltei no dia seguinte, fiquei mais um tempo, mas no dia seguinte eu fiz menos fotos, eu fiquei mais interagindo e entendendo o que era tudo aquilo, né? Para poder escrever e passar tudo isso, né? Então, foi uma construção, assim, que funcionou, tanto funcionou que acabou rendendo, né? Uma publicação... Foi a Flint Magazine que viu esse material e me convidou para publicar. Depois eu acabei fazendo outros freelas para eles com outras histórias e tal. Então, cara, é bacana. Mas assim, você não precisa, né, já puxando a gente e eu mesmo de volta para a realidade, uma coisa que os fotógrafos precisam entender é que você não precisa ir longe, entendeu? Para você fazer um bom trabalho. Na tua própria cidade você pode fazer, assim... se você vai trabalhar para estrangeiro, principalmente, né, para publicações internacionais, quer ver, um exemplo bem simples. Eu fiz um material uma vez sobre a pesca do caranguejo aqui no litoral. Né, e você sabe o que é a pesca do caranguejo, já viu, né? Tem livros, tem fotos, tem reportagens, você vê. Então, um jornal brasileiro não se interessa por isso porque já foi feito, já viram e tal. Só que quando você liga, como eu fiz e eu falei com uma revista alemã, os cara me perguntaram assim, como assim um cara vai no pântano e enfia a mão no buraco cheio de lama para tirar o caranguejo? Eu quero isso, sim. Entendi. Então isso para eles é exótico, entendeu? Entendi. É que nem outro material que eu fiz, que é os chapas que ficam na beira da rodovia, sabe? Para descarregar caminhão, sabe? Não sei se tem por aí. Não, no meu trabalho lá tem. Pois é, então, eu falei para os alemães um material sobre os chapas, expliquei o que era os chapas, eles não entendiam como é que ficavam os caras na beira da rodovia esperando que um caminhoneiro passasse e levasse eles para ajudar a descarregar o caminhão, sabe? Isso não é da realidade deles, né? Eles não... Poxa, eles acham diferente, né? Sim, então quando o fotógrafo começar a entender que ao redor dele ele tem histórias que são realmente interessantes, e são interessantes não só para os gringos, mas para a gente mesmo, daí já é uma forma de você alcançar outro degrau na fotografia, sabe? De você não fica preso naquela mesmice de sempre ter que esperar algo acontecer para você ir lá fotografar.
Sim. Sabe? Que é um bom exercício para você fazer todo dia se você estiver numa agência, mas o legal é você trabalhar em coisas maiores, né? Sim. Então é isso, a sacada é essa. Não importa, tipo, eu já fotografei em boa parte da América Latina, mas, cara, as melhores histórias, as que eu mais gosto de ter feito foram aqui, de coisas que me são comuns no cotidiano. Entendi. Uma coisa que eu achei muito interessante que você falou aí é essa coisa de absorver tudo que está acontecendo. Eu, quando saio para fotografar na rua aqui, eu faço muito isso de fotografar o bairro, as pessoas do meu bairro, né? A gente vai se enveredando aí pelas ruas e tal. E nas primeiras vezes, né, que eu fui sair para fotografar a rua, eu queria trazer o maior número de fotos possíveis, sabe? É que nem uma coisa que você também falou, que você chegou em Cuba e tudo que você, em Havana, e tudo que você olhava dava uma boa foto, mas você queria ter algo mais, né? E aí eu só fui entender essa questão dessa absorção uma vez que eu fui numa pista de skate que inauguraram aqui no meu bairro, e eu sempre ia lá. Toda vez que eu ia fazer um vídeo, alguma coisa assim, que eu queria material, eu ia pra essa pista de skate. Aí chegou um momento que eu já falei assim, poxa, eu não tenho que fotografar aqui mais, sabe? Mas eu queria, mesmo assim, registrar, mas eu não tinha mais opções, vamos dizer assim, né? E aí eu falei, cara, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou sentar aqui e vou ficar olhando esses meninos, os meninos andando de skate, andando de bicicleta. E eu fiquei ali um tempão, cara, só observando, tentando entender a linguagem deles, porque pra você se aproximar, eu tenho 31 anos, e aí você se aproximar da rapaziada mais jovem, dos meninos de 15, 16, 17, 18 anos, eles já têm uma linguagem, já tem um mundo deles ali, né? E aí, é outra tribo, né? É outra tribo, cara. As piadas, as coisas que você acha graça, você fala pra eles, eles não dão a mínima, né? E eu com a câmera no pescoço, os caras querendo andar de skate, me olhando lá. Eu falei, cara, não, eu vou sentar aqui, vou ficar quieto e vou absorver tudo isso aqui primeiro, pra depois eu começar a tentar fazer alguma coisa e não pensar tanto nessa questão da quantidade, o maior número de fotos, não. Pensar num material legal, de qualidade. E depois que eu entendi isso, cara, a minha fotografia melhorou bastante, eu comecei a ter mais paciência. Eu vou dizer, eu não sei se estou usando o termo correto, mas eu acho assim, de ter um pouco mais de frieza para não perder uma boa foto, sabe? Não se emocionar demais e acabar perdendo a oportunidade de fazer uma boa foto. E eu vejo que na área que você atua, é necessário ter esse autocontrole, né? Essa absorção para depois você escrever um texto, você escrever uma matéria e dar mais conteúdo pro teu trabalho, né? Sim, cara, porque você tem que saber explicar aquilo que está fotografando, e para você saber explicar aquilo e como você vai contar essa história para quem vai ver esse material, você precisa minimamente entender. Você não precisa ser um expert em skate, mas você precisa entender como é que funciona, né, a dinâmica dos moleques que estão ali andando e tudo mais. E então como é que eu vou dizer assim, esse período que você está só contemplando, essa contemplação, é importante para fotografia. Né? Senão você chega em casa, sei lá, com 1000 fotos e você vai ver, tem 4, 5 que são boas, entendeu? Nossa. E são boas assim, ainda é relativo, porque o boa depende da tua bagagem cultural, entendeu? De quanto de conhecimento você tem, e não só de conhecimento fotográfico, né? Porque o que acontece muito hoje é os fotógrafos verem muito material e tentarem mimetizar aquilo. Então, se você olha, você tem grandes fotos, mas todas são visualmente parecidas, né? Até porque o que a gente consome muito de fotografia, isso não é um erro, você tem que consumir, né? Que é, sei lá, Bresson, Capa, né? Todos esses grandes nomes que você precisa conhecer, mas são de uma escola europeia de fotografia. E a gente tenta mimetizar aquilo aqui, mas o nosso cenário não é igual, entendeu? Sim. Você não tem o mesmo tipo de luz, você não tem o mesmo tipo de arquitetura, né? Sim. Talvez em um ou outro momento você tenha. Tipo, aqui em Curitiba tem alguma arquitetura que se assemelha a algumas arquiteturas europeias em algum momento, mas é aquele prédio naquele lugar, sabe? E quando, na verdade, a cidade é outra, né? A gente tem bolsão de pobreza, que é diferente da pobreza que você tem lá fora, né? Sim. Você vai, por exemplo, eu fui fotografar numa favela em Lima, no Peru, fui fazer um material pro Yahoo News, e, cara, é diferente das favelas aqui, sabe? Diferente do que eu fotografava nas favelas do Rio, nas favelas de São Paulo, nas favelas aqui em Curitiba.
Então, você tem que entender isso. A gente tenta mimetizar uma fotografia, uma linguagem fotográfica que é europeia, mas você não tem a estrutura, o cenário, né, visual do que seria aquilo. E isso acaba frustrando muitas vezes o próprio fotógrafo, sabe? É Você verdade. tem que entender, você tem que entender, na verdade, ok, eu não vou fazer aquela foto igual do Bresson, porque eu nem tô lá, entendeu? E nem é o mesmo cenário. E o comportamento das pessoas não é o mesmo, e a luz não é a mesma, sabe? Uhum. Na Europa a luz é muito mais fria na maioria dos lugares. Aqui a gente tem uma luz muito mais intensa, um colorido muito maior, né? Sim. Prédios são de outra cor, as pessoas usam roupas mais coloridas. É outra coisa. A partir do momento que você começa a entender que você é um fotógrafo brasileiro, fotografando no Brasil, e você começa a reconhecer o seu próprio país, daí você vai se incomodar menos, por exemplo, com fazer uma foto de uma fachada que tem uma pichação, ou que você vai fazer uma foto de uma rua com os fios de luz, sim, entendeu? Sim. A gente sempre olha e pensa, pô, esse fio de luz tá atrapalhando. Sim, mas ele faz parte do cenário da onde eu tô, entendeu? Ele é uma realidade, então, né? Claro, é um aprendizado de você saber incluir aquilo de uma forma visualmente bonita dentro do teu quadro, que aquilo não vire só uma interferência, sabe? Que ela vire parte do cenário. Então, isso é importante, os fotógrafos olharem mais para dentro do lugar onde eles estão mesmo. Quando você falou das questão da quantidade de foto, né? Sim. Só finalizando, por exemplo, Garotos Boxeadores Cubanos, eu fiz 129 fotos. Olha aí. Só. Que é muito pouco, se você for pensar, né, com equipamento digital, com cartão de 16 GB e tudo mais. Mas é porque eu venho de uma escola de fotografia com película, então você põe um filme e o filme é caro, e hoje em dia é mais caro. Você tinha que dar valor, né? Você tinha que dar valor, pensar bem, isso é verdade. Disparo valia, entendeu? Então você não chegava lá com uma sequência de 3 fotos iguais, 4 fotos iguais, não. Você chegava com uma, no máximo 2, com uma variação de luz, que era o que você precisava. E daí você até tem menos espaço no HD ocupado, entendeu? Menos material para editar, menos preocupação. Então essa é uma questão também, pensar antes de disparar. Às vezes eu saio fotografar na rua e eu volto para casa e fiz uma foto só, sabe? Entendi. E andei o dia inteiro. Poxa vida, entendi. Eu comecei a entender isso aí que você tá falando uma vez que eu peguei um livro na biblioteca e nesse livro chama Cidade Invisíveis, né? É um compilado de uma exposição fotográfica. Eu não me recordo agora exatamente aqui para te falar, eu até tinha anotado isso, mas não trouxe a colinha aqui para te falar. E lá eu conheci o Cristiano Mascaro, que é um fotógrafo aqui do... Fantástico. Você conhece ele, né? Conheço o trabalho dele. Conheço o trabalho dele, ele eu não conheço ainda. Sim. E eu tive a oportunidade de ver o trabalho dele. E ele também fotografa com filme, né? Usa câmera de filme e tal, preto e branco. E ele faz exatamente isso que você falou, cara. Ele entende o Brasil, ele entende São Paulo, ele fala que é um apaixonado por São Paulo e tal. E ele fez um trabalho incrível fotografando São Paulo de uma maneira assim muito peculiar. E nesse livro eu conheci o trabalho dele. E depois que eu vi o Cristiano Mascaro, eu comecei a procurar outras referências, né, de fotógrafos brasileiros que entendem o Brasil como ele é, né? Exatamente o que você acabou de falar, de ver muita referência europeia, ver os caras que fotografam na gringa e querer fazer o que os caras fazem estando num país completamente diferente, né? Clima é diferente, as pessoas são diferentes, o comportamento das pessoas e as roupas delas são diferentes, é exatamente o jeito que você disse. E fazendo um gancho nesse assunto que eu tô comentando com você agora aqui do Brasil e tal, eu queria que você falasse um pouquinho também do Fotozine, que chama, né? Do Curitiba Centrão. Curitiba Centrão. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trampo seu aí, que eu vi que você... 2 volumes, se eu não estiver enganado, né? Isso. E eu aí, fiz 2 volumes. E eu vi que quando você estava fazendo ali no Instagram, você estava fazendo alguma coisa relacionada ao Fotozine, eu vi que ele tinha todo um apelo artesanal, né? Todo um apelo ecológico, né? Um papel jornal que você estava usando, a embalagem, tudo muito artesanal, muito legal. E o material que você colocou nele, né? De fotografando aí a tua cidade, eu achei muito legal. Eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente sobre esse trabalho que você fez, né, sobre as fotos, o conteúdo dele e sobre o produto em si. Então, assim, isso começa antes, sabe? Eu sou apaixonado por livro de fotografia. Sempre consumi, sempre comprei livro de fotografia e tal.
Gosto de analisar, já fiz inúmeros cursos, estou fazendo um, inclusive, agora, né, com o editor da revista Zoom, sobre livros de fotografia e tal, porque eu acho que o livro de fotografia, como dizia o Robert Frank, né, é o único lugar possível para você publicar o teu material. Poxa. Até foi por isso que a gente criou a editora, sabe? Caramba, que legal. É um lugar que é mais permanente, o teu trabalho se torna mais perpétuo, né? É claro, como eu disse, é muito bacana o público que você atinge com uma rede social, que é um público que você não imaginava, né? Tipo, tem gente da China que vê teu trabalho, eu tive contato de editores de vários lugares do mundo através do material ali, né? Que eu uso a minha rede social como se fosse uma extensão do portfólio e tal. Não tem foto minha ali em bar, essas coisas, não. É só o trabalho profissional mesmo. Eu uso o meu Instagram. Mas assim, então, quando eu fiz o Cubas Boxing Boys, eu acabei lançando um photozine, que é um estilo de publicação muito comum na Europa e nos Estados Unidos. Os fotógrafos fazem uma publicação independente, sabe? Você imprime em gráfica de impressão rápida mesmo, faz a montagem e tal. E eu tenho uma coleção de photozines aqui, que eu sou apaixonado por eles também. E eu resolvi, cara, eu vou fazer um material com o material do Cubas Boxing Boys. Então eu fiz uma edição de 28 páginas, tamanho 15 por 20 ali e tal. Capa era de papel craft, com carimbo escrito Cubas Boxing Boys, tal, bem artesanal, costurado à mão, eu mesmo costurei cada um deles. Poxa vida, que da hora. Depois, ele vendeu tudo muito rápido, assim, acho que em questão de 2 dias vendeu todos. Eu faço cópias limitadas, né, dessa primeira edição eu fiz 30, e daí eu fiz uma segunda edição um pouco melhor, assim, numa gráfica mais bacana, tal, com acabamento melhor, também 30, e foram todos vendidos também, com outra edição, com outras fotos, tal, né, uma seleção de fotos. E daí eu tinha esse material que eu estava fotografando desde que eu mudei para Curitiba, porque eu também vinha do interior, eu nasci e cresci numa cidade pequena do interior do Paraná, também tem entre 15 e 18 mil habitantes. Hoje, né, naquela época a gente tinha bem menos pessoas. Depois, quando eu fui estudar, eu fui para uma cidade maior, que tem 300 mil habitantes hoje, que é Ponta Grossa, que é uma cidade aqui próximo de Curitiba, e foi onde eu comecei a trabalhar no jornal, lá no sucursal. E daí, no ano... acho que foi em 2011, 2010, 2011, eu vim transferido aqui para a sede do jornal aqui em Curitiba, né? E quando eu cheguei aqui em Curitiba, eu moro no centro, eu sempre morei no centro. Em todas as cidades que eu morei, eu gosto de morar no centro, porque eu não dirijo, não tenho habilitação, então do centro é muito mais fácil se locomover para todo quanto é lugar que você precisa, né? E eu gosto do centro. As pessoas aqui em Curitiba falam centrão. E até, dependendo das pessoas, até algumas próximas, assim, que moram em alguns bairros melhores e tal, eles falam centrão até de um jeito meio assustado, sabe? O centrão. Porque o centrão é onde tem morador de rua, onde tem o pessoal vendendo material ilícito, aquela coisa toda, né? Centro é centro, eu tô ligado. Mas eu acho bonito o centro, sabe? É onde estão os prédios históricos, é onde você encontra todo tipo de gente, desde o cara engravatado passando pela praça, até o morador de rua, até o vendedor ambulante, entendeu? Até os jovens. Você encontra todo mundo no centro, sabe? E eu gosto muito do centro. Mas o povo fala, o centro é decadente. Mas se você for ver plasticamente, visualmente, a decadência é mais bonita do que a beleza, sabe? Ao meu entendimento. Por exemplo, deve ser muito... o que você quiser. Sim, deve ser muito legal você fotografar um castelo, mas um castelo abandonado é bem mais bacana do que... É isso, eu entendi. Então... E na verdade todo centro de cidade é assim. Se você for para São Paulo, ele é assim. Se você for para o Rio de Janeiro, ele é assim. Belo Horizonte, Porto Alegre, todos têm a mesma vibe. Então eu comecei a fotografar, logo que eu mudei para cá, eu comecei a fotografar o centro de Curitiba, detalhes e tal, e fazendo alusão ao centro das outras cidades que eu conhecia, como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, todas essas, porque eu via elementos que eram comuns. Então ele se chama Curitiba Centrão porque ele acontece em Curitiba, mas ele poderia ser o centro de qualquer cidade, né? Entendi. E eu queria que esse photozine fosse, na verdade, ele saiu só 10 exemplares de cada um dos volumes, o 1 e o 2. Eu queria que ele tivesse elementos do centro também. Então, quando eu fui imprimir, eu acabei optando por imprimir em casa mesmo, sem ir para gráfica, porque eu queria imprimir num papel que as gráficas não imprimem
foto porque a qualidade não fica o que eles desejam, né? Uhum. Mas ficou ótimo pelo estilo de fotografia que eu queria. Tanto que eu queria até ter impresso em papel jornal, mas era impossível imprimir em casa, o papel jornal ficava muito ruim. Uhum. E para imprimir em gráfica tinha que ser fotolito, e, cara, é muito caro você fazendo uma offset 10 exemplares, né? Tamanho de um Moleskine. Certo. Então, ele viabilizou. Então eu achei um outro papel, que é um papel poroso, um pouco mais amarelado, que parece muito com a textura do papel jornal. A capa foi em craft também, para lembrar as embalagens, né, de caixas e de pacotes que tem nos comércios do centro, em padarias, em lojas de bugiganga e tal. Foi costurado com fio encerado, que é o fio que se usa para costurar sapatos, consertar sapatos nas sapatarias de conserto rápido que tem aqui no centro da cidade e tal. A embalagem dele, ela foi feita, do volume 1, ele era bem fechadinho, assim, como se fosse um pacote de figurinha desses que você compra em banca, né? Olha que da hora. Que era para ter essa ideia, porque banca de revista tem no centro de toda a cidade, né? Uhum. O volume 2 já foi numa caixinha, que é uma caixinha que parece aquelas pastinhas que os boy usam, né, para levar documento correndo de um lado para o outro da cidade e tal. Então eu queria incorporar tudo isso, né? O título era um impresso separado, colado na capa, porque era para lembrar os lambes e cartazes que você tem colado pelos centros das cidades, né? Uhum. Então era para ser uma experiência além da própria fotografia, né? Uma coisa um pouco maior, assim, que o livro todo tivesse um conceito do centro da cidade, assim, não fosse só as fotos do centro da cidade, né? Legal. Então, aliás, a única foto que dá para identificar que é realmente Curitiba é no volume 2, que tem uma pichação numa porta bem próxima aqui de casa, inclusive, é escrito Venite a Curitiba, né? Aí não tem como, aí... Que é uma frase em italiano, vem a Curitiba e tal, né? Uhum. Aí não tem como, aí ficou bem claro que era de lá mesmo. que era Curitiba, além do título Curitiba Centrão, é a única foto que realmente demarca, ó, isso é Curitiba. Inclusive, Henry, que eu queria comentar com você, uma coisa que você acabou de falar aqui que eu achei interessante, você falou assim, eu fiz um material que parece que é o centro de qualquer cidade. Esse livro que eu comentei com você, o Cidades Invisíveis, o ponto central dele é isso, cara, que fala sobre as cidades e os seus sinais, né? Fala, tipo assim, eles exemplificam lá, né? Nova York, Empire State, Rio de Janeiro, Cristo Redentor, e ele vai falando sobre isso. E no livro, a ideia do livro é que tem um monte de fotos em lugares totalmente diferentes que parecem que são os mesmos lugares, porque eles estão fotografando o dia a dia de uma cidade, a monotonia, às vezes o cotidiano e tal da cidade. E aí até eles, no livro tem um texto que fala sobre isso aí, que se não fossem os sinais que as cidades têm, os monumentos, vamos dizer assim, que as cidades têm, você poderia fotografar uma rua de um bairro e ele poderia ser o bairro de qualquer cidade, assim, sabe? Aí tem um mix, né, de fotografia do Brasil, de fora também, porque tem vários fotógrafos lá. E eu achei interessante comentar isso, porque eu vi que você falou aqui. E aí, cara, você fez as tiragens do Photozine aí e vendeu tudo, acabou tudo. Não, o primeiro volume foi vendido tudo. O segundo, acho que ainda tem 1 ou 2 exemplares, eu não tenho certeza ainda. Tá no site da editora lá, né? Tá sendo vendido por lá, no site da Artzé. Então ainda tem esse. O que eu tô fazendo agora, eu tô trabalhando no meu próximo livro. Que esse vai ser... Até hoje eu só publiquei Photozines, né? Certo. Que é essa minha mania de tomar conta de todos os processos em relação à minha fotografia, porque é uma coisa que eu sempre digo pros fotógrafos também, você tem que ter cuidado e respeito com o próprio trabalho. Então, é uma coisa que eu gosto de ter, assim, a um ponto quase doentio, assim, eu cuido muito. Então agora eu tô preparando o material para um primeiro livro, que vai sair um livro mesmo, com ISBN e tudo mais, que é do meu projeto mais antigo, é um projeto que eu comecei a fazer em 2002, né? Então, que é todo em película também. E, inclusive, ali no meu Instagram eu tô mostrando o passo a passo, né, de como que eu tô fazendo esse livro. Acho que já pus 2 vídeos lá no IGTV, mostrando no primeiro eu explico o que é o projeto, né, de onde que ele vem, e no segundo já a parte de organização dos negativos, e agora o terceiro
que acho que eu vou conseguir botar semana que vem no ar. Uhum. Vai mostrar o processo de digitalização e tudo mais, e daí eu vou começar a entrar na edição, sequenciamento e tal, do material, assim. Inclusive, que é cara, um... desculpa te interromper, perdão. Pode terminar. Não, que é um material que eu vou gravando à medida que eu tô fazendo as partes do processo, sabe? Então ele não tem uma periodicidade certa, assim, ó, todo dia tal vai sair um vídeo. Não, ele vai saindo à medida que eu tô encaminhando com o processo. Uhum. O que eu ia te falar é o seguinte, depois você me manda os links, tá, de tudo, do teu site, desse trampo que você está desenvolvendo agora, do teu projeto, da livraria que está comercializando o site, né, que está comercializando o teu Fotozine, tudo que você tiver de links aí, você manda para mim, cara, para eu colocar aqui na descrição, tá, que eu vou postar isso no YouTube, e aí eu quero que fique tudo lá, os links, pra gente direcionar o meu público para consumir o teu trabalho, as informações que você passa, o teu ponto de vista da fotografia, a sua fotografia em si, porque como eu disse para você, cara, no início, a gente quando começa na fotografia, a gente tem aquela ideia muito romantizada, sabe? Muito apaixonada. Não que isso seja errado e que você tem que parar com isso, não é isso não. Mas às vezes a gente liga isso muito às redes sociais. E aí a gente fica naquela coisa que você até frisou bastante aqui, de mimetizar as coisas, né? E as pessoas ficam replicando o que elas veem nas redes sociais e ali cria-se uma bolha e tudo que não tá meio que ligado àquilo não é legal, não dá para consumir. Ou eu já passei por isso, de criar muito conteúdo para rede social e esquecer que existe um mundo fora das redes sociais, sabe? De ficar ali naquela bolha. E eu abri o olho, olha pra você ver, cara, eu não tô de brincadeira, tô falando sério. Eu abri o olho pra isso depois que eu assisti um vídeo seu falando sobre que você tinha... Não é que você tinha deletado, você tinha arquivado as suas redes sociais. Arquivado não, o seu Instagram. Você tinha arquivado as suas publicações. E aquilo ali explodiu minha cabeça, cara. Porque eu tava afogado nas redes sociais. Eu tava respirando aquilo ali que nem um louco, sabe? Fotografava, tinha que postar, fotografava, tinha que postar. E aí, às vezes, postava um material e a galera nem dava bola, né? E aí você fez aquele vídeo e eu falei, mano, eu preciso acordar, porque eu realmente agora eu acabei de crer que eu tô correndo numa rodinha, sabe aquelas rodinhas do hamster que ele fica ali? Eu falei, eu tô ali dentro, cara. E aí, depois daquilo, eu fiz exatamente o que você falou. Fui lá, arquivei tudo. Tirei tudo aquelas coisas, assim, que eram meio misturadas aos meus projetos, vamos dizer assim, né? Não tinha nada muito sério, mas eu tinha um material que eu queria que as pessoas vissem. E aquilo ali tava meio que camuflado no meio de um monte de outras coisas, sabe? A minha vida pessoal misturada com o meu portfólio. Às vezes um cliente chegava em mim, eu queria fazer um ensaio com você, mas eu queria ver como é que você fotografa. Aí eu mandava o link do Instagram e o cara não sabia onde estava a minha fotografia ali. Porque tinha tanta coisa misturada, tanta coisa. E depois daquele vídeo, cara, eu dei um clique, sabe? Eu falei, mano, eu preciso mudar isso. Aí que eu comecei a mudar. Aí eu fiz um vídeo, inclusive, falando sobre isso, né, no meu canal. E eu cito você lá, falo de você lá. Bacana. Aí o pessoal comentou comigo e falou, poxa, cara, realmente, né? A gente que quer levar a fotografia para um lado mais sério, sair um pouco do amadorismo, e a gente quer usar uma ferramenta gratuita como um mostruário do nosso portfólio, a gente precisa olhar para isso, né? Falar, pô, não, peraí, deixa eu separar o que é o meu portfólio, o que é a minha vida pessoal, porque depois vira uma salada mista, cara, uma coisa muito, muito estranha, muito legal essa dica que você deu aí, velho. Não, cara, tipo assim, a rede social é uma ótima ferramenta para você mostrar o seu trabalho, sabe? Só que a gente tem que saber usar ela e não ser usado por ela, sabe? Então, tem que usar com inteligência, tipo, uma extensão do portfólio mesmo, ao menos é como eu tenho feito, assim. Sim, sim. Inclusive, outra coisa que eu queria comentar com você é sobre fotografar com objetivo, vamos dizer assim. Eu tava meio desanimado, porque eu não sou fotógrafo em tempo integral, sabe? Eu tenho o meu trabalho e fotografo quando eu estou nos meus horários de folga, né?
Aí eu faço o Sim. que todo mundo faz, né? Faço ensaio, faço retrato, faço até fotografia de comida, né? Tem um amigo que tem um restaurante, aí me chama, aí tem um amigo que tá vendendo um produto, me chama, os caras me pagam, tudo certinho. E esses dias eu falei, poxa, a minha fotografia de rua tá parada, porque agora eu fico só atrás desses free, né? E aí eu achei uma maneira de usar um material que eu tinha parado, inclusive fazer um material que é fotografia para banco de imagens, né? A gente sabe certo. Que os ganhos são, para falar a verdade, são ridículos, né? Sim. Mas, cara, foi uma maneira para eu voltar pra rua, entendeu? Com pauta. Os caras mandam um e-mail lá falando, ó, isso aqui vai ter demanda pro mês que vem. Falei, pô, tô com a câmera aqui, vou atrás. Então eu fui, cara, atrás de fazer conteúdo pra esse tipo de banco de imagens e nem visando assim os lucros e ganhos, porque a gente sabe que é muito pouco. Mas pela questão de entender que você precisa melhorar a qualidade do seu trabalho, porque é difícil de aprovar foto. Eu tava meio desleixado, tava editando as fotos só pelo celular, perdendo DPI, perdendo qualidade. Falei, não, pô, eu vou começar a tratar minha fotografia um pouco mais sério, porque eu quero aprovar as fotos, eu quero um dia fazer vídeo sobre isso aqui, quero dar uma finalidade pro meu material. E aí acabou que funcionou, né? Eu consegui fazer algumas vendas, muito modesto, mas eu acho que a importância de você sair com um objetivo, com uma pauta, é muito importante, né? Até mesmo para fazer fotografia de rua ou um hobby, né? Assim, ó, eu costumo dizer que sempre que você tem um pensamento do que você quer, do que você está buscando antes de você sair, ele já te dá uma motivação a mais, sabe? Mas é claro que em alguns momentos você precisa sair sem pauta nenhuma, né? Tipo, eu saio, agora não tanto por causa da pandemia, né? Mas eu saía muito à toa, entendeu? Hoje eu vou sair, vou seguir essa rua até naquela esquina, daí vou virar à direita e vou ver até onde eu vou. Sabe? Então, essa é uma coisa que eu fazia muito assim. Mas sempre também tinha alguma coisa. Por exemplo, agora eu estou fazendo um material em filme que é de arquitetura. Então eu tenho mas não é aquela foto tradicional de arquitetura, até porque eu não sou fotógrafo de arquitetura, né? Tem gente que faz isso muito bem aqui em Curitiba e tal. A minha questão é só de eu querer encontrar alguns elementos arquitetônicos que eu acho que funcionariam pro projeto que eu estou fazendo, sabe? Então, eu sempre saio assim, mais olhando para cima do que para frente, né? Entendi. Porque o que eu tenho fotografado é mais topo de prédio, essas coisas assim. A relação do céu com a ponta do edifício, né? Enfim, essas coisas. Então, é sempre mais fácil quando você faz assim. Agora, você pode fazer também, sei lá, no fotojornalismo. Isso eu fazia muito, né? Na época que eu estava fotografando diariamente para agência aqui no Brasil, eu acordava de manhã, escutava o rádio, até uma dica que eu dou, escutem notícias de rádio, né, da sua cidade, sempre tem lá o que está acontecendo, o que vai acontecer e tal. Dava umas olhadas naqueles eventos do Instagram, né, porque sempre tinha lá marcado um evento disso, daquilo, e me pautava, tipo, para fazer pelo menos uma pauta por dia. Hoje tá tendo, sei lá, encontro de raças de gato no pavilhão, não sei o que, sabe? Eu ia lá fotografar uns gatos diferentes, um encontro. Era uma foto que vendia, algum jornal usava para ilustrar, sabe? Então eu saía com uma pauta, assim. Então você acaba parecendo que não é uma saída inútil, entendeu? Entendi. Parece que eu não tô andando vadeando pela rua. Eu tô indo fazer um trabalho. Sim. E isso para sua... pro seu autoconvencimento funciona. Então é uma boa dica você ter algo para fazer, né? Você falou um pouco aí sobre fotografia com filme. E aí, cara, como é que você se organiza? Você pensa assim, pô, hoje eu vou... Agora que o teu trampo, que você falou que deu um downgrade, falou que vai trampar focado na fotografia em película. Como é que você se organiza, cara? Porque você ainda tem a habilidade de tipo, material que você produz, você mesmo revela e tal... Mas aí como é que você se organiza, cara, pra poder sair, pra fotografar com filme? Porque eu já tentei, vou falar a verdade, tenho câmera analógica aqui em casa. Eu comprei uns filmes uma vez e fui tentar fazer, né? Aprendi um pouco sobre fotometria, regras Sunny 16 lá e tal, né? E fui pra fotografar, mas digo pra você que
foi péssimo o resultado. Foi lindo esteticamente, porque eu sou apaixonado pela estética das câmeras, né? Tem um amigo que deixou um monte de câmera comigo aqui, eu fico fotografando essas câmeras, mexendo nelas, colocando filme pra testar e tal. Mas aí, como é que é, cara? Como é que você consegue se organizar? Como é que você olha o que você vai fotografar e reproduz isso ali na hora? Porque você fotografa, mas não vê o que tá sendo fotografado, né? Você só vai ver na revelação. Isso. Cara, mas é que na verdade você sabe, entendeu? Quando você tá fotografando com a digital, isso pra quem fotografou só com digital a vida inteira, o que você presta atenção? Na tua composição, quando você tá olhando ali, no foco, que é o básico, e no teu fotômetro, né? E daí você olha ali, ó, o fotômetro marcou que tá ok a luz, né? Então você sabe lá, ó, tá ok. Se eu quero deixar um pouco mais de contraste, então vou deixar um ponto a menos, ou se eu quero um pouco menos de sombra, vou deixar um ponto a mais, enfim. Você achou lá o teu fotômetro e deixou, digamos que você deixa no zerinho, na posição certa, né? E você disparou. Daí o que as pessoas fazem? Elas olham pra ver como é que a foto ficou. Sim. Mas você não precisa olhar. Porque você já sabe, entendeu? A luz estava correta, de acordo com o que você fez. Então, o digital acabou virando mais que uma muleta, sabe? Eu sempre vejo o cara fotografa uma e olha, fotografa uma e olha. Você não precisa olhar, você sabe como é que a foto ficou. Pelo menos pra gente que começou fotografando com filme, isso era normal, entendeu? Eu fazia a foto, eu sabia como é que ela tava. E ainda faço isso, né? Quando saio hoje fotografar com filme, inclusive as duas câmeras que eu mais uso, que é uma Rolleiflex para fazer médio formato e uma Leica 3F, elas não têm fotômetro. Né? Entendi. Não tem nenhum fotômetro. Eu tenho que sair e eu saber, eu sei que a luz aqui tá de tanto para tanto, sabe? Então, e eu levo um caderninho também, que eu mesmo criei, né? Que eu escrevo ali, cada pose, cada disparo que eu dou, eu escrevo ali qual que foi a abertura, qual que foi a velocidade e o que eu fotografei. Ah, tá legal. Para depois, se eu tiver algum problema naquele negativo, naquele fotograma, eu saber onde foi o erro, entendeu? Eu sabia, é que esse daqui eu fiz assim e assado, então, putz, não, se eu quiser, eu devia ter feito diferente e tal. Então, eu acabo fazendo esse acompanhamento, assim, até porque eu sou bem organizado nesse ponto, né? Eu fotografo e marco ali, daí depois quando eu vou revelar o filme, eu marco lá a temperatura, o tempo que eu deixei, como é que foi revelado, porque se der algum problema na foto no final, eu consigo saber se foi na revelação, se foi no disparo, entendeu? Entendi. Então, que é uma coisa que habitualmente eu sempre fazia quando fotografava com filme e hoje eu continuo fazendo, virou comum, assim. Até porque é uma fotografia mais slow down, né? Você não, por exemplo, a Leica, você não passa o filme com um gatilho, né? Não tem aquele cão, né? Que você puxa o filme, né? Faz, sabe? Ela é um botãozinho de girar em cima, então você tem que dar uns 4, 5 giros para passar para a próxima pose. Então, ela não é uma câmera para você fotografar rápido. Ela é uma câmera para você fazer uma foto, ajustar ela de novo, parar, pensar, organizar a segunda foto. Então, nesse período entre uma coisa e outra, e até porque você economiza, porque o filme tá caro, você acaba fazendo essas anotações, né? Então, hoje em dia, quando eu saio, eu levo um filme na câmera, levo mais um na bolsa, que geralmente volta sem eu colocar na câmera, porque eu economizo bastante. Mas eu faço assim, eu compro filme em lata e rebobino em casa, né? Põe na bobina, rebobino. E assim que eu trabalho. Eu acho que não sei, era um bom exercício para se algum ouvinte aí quiser, né? Encontrar uma câmera antiga de filme, comprar um rolinho de filme que seja, e sair fotografar, você vai ver que é um bom exercício para você pensar a fotografia antes de disparar. Sim. E para revelar tem vários laboratórios, né? Aqui em Curitiba mesmo tem um laboratório muito bom que recebe material por correio. Depois devolve o negativo e manda o material digitalizado, sabe? Então, hoje em dia não tem mais... a questão geográfica não é mais limitante, né? Antigamente eu conseguia comprar um 3x, né? Lá de vez em quando comprava um filme diferente. Hoje em dia eu gosto muito do Ilford FP4, sabe? Que era impossível de encontrar antigamente. Hoje em dia você compra online, então você tem o Ilford da hora que você quiser. Exatamente, a tecnologia ela deu uma encurtada no estreitou caminho, o mercado, né? Eu tô com dois Agfa Cinerex aqui, de ISO 100, então guardado aqui, porque na minha região não tem, né? O mais próximo, se eu não me engano, é em Rio Preto.
e é bem longe da onde eu moro, sabe? E aí Pra revelar? Pra revelar. Aí... Manda pelo correio, cara. E o Cinerex é de filme de cinema, né? O Cinerex, ele é... Bom, eu não sei te explicar exatamente, cara. Eu lembro que quando eu comprei, até eu comprei do Neto, do Câmera Velha. Do Câmera Velha é Cinerex. Isso. É de cinema. É de cinema, né? Aí Hoje, inclusive, eu vou mandar uma câmera pro Neto que eu caiu na minha mão aqui uma câmera antiga e como eu não coleciono, né? As minhas câmeras são para uso. Eu tenho umas câmeras antigas que podem parecer uma coleção, mas não é, eu uso. E daí essa, como caiu na minha mão, eu não vou usar nem nada, eu mandei um WhatsApp para ele ontem e tal. E eu vou despachar para ele hoje. E o que é? Que câmera que é? É uma Canonete. Canonete? Uma lente... É uma Canonete com uma lente 45mm 1.4, acho que é uma coisa assim. Precisa passar na revisão, né? Sim, sim. Eu, inclusive, a câmera que eu usei pra fotografar com esse Cinerex aí, eu usei duas câmeras, né? A Minolta SRT-101, né? Que boa câmera. Os controles mecânicos dela estão funcionando perfeitamente, sabe? Tá tudo certinho. Só que eu não testei as baterias, não liguei fotômetro, porque elas já têm, né? E usei também uma Pentax E2, se eu não me engano, EX2, uma coisa assim. Uma câmera linda, cara. DSLR, sabe? Essas câmeras analógicas são maravilhosas, né? Uma preta. A primeira câmera que eu usei era um profissional, né? Era uma Pentax K1000. Pentax K1000. Essa é uma câmera que essa é uma câmera que um dia, se eu encontrar uma para vender num preço bacana, assim, eu vou acabar comprando, mas assim, por sentimentalismo. Entendi. Essas câmeras, elas vieram parar na minha mão porque a filha de um fotógrafo falecido já da minha cidade, ela tinha um monte de coisas dele lá na casa dela. E ele estava um dia limpando lá, jogando um monte de coisa fora, e tinha uma caixa que ia ser jogada fora também. E aí ela abriu a caixa pra ver o que tinha e tal, pra ver se salvava alguma coisa. Aí tinha filme, tinha lente, tinha umas 6 câmeras mais ou menos, tudo analógico. E aí ela me contactou, né? A gente ia fazer uma exposição fotográfica aqui na minha cidade, a gente se organizou pra fazer uma exposição, montei um grupo, chamei um monte de fotógrafo da minha cidade aqui, porque por incrível que pareça, cidade é pequena, mas tem bastante fotógrafo. E aí ela falou, leva as câmeras pra sua casa, vê lá o que dá pra fazer. E na época, o Henry, eu tava tão fissurado por câmera analógica, eu tava pesquisando aquela... Ai, meu Deus, agora me fugiu o nome aqui. Eu acho que é Olympus 35 SP. Eu acho que é isso. E eu tava louco atrás de uma câmera daquela. Ou uma... Olympus Trip? Não, tem a Trip e tem uma outra 35, que é uma... eu acho que, se eu não me engano, ela é rangefinder, sabe? Ela é bem quadradinha. E eu queria demais uma câmera daquela, mas assim, eu não tinha ideia de como funcionava uma câmera analógica e tal. E aí, esse encontro que eu tive com essa moça, dela me explicar sobre essas câmeras e a história do pai dela e tal, já me abriu o olho. Eu falei, poxa, não, então já que eu vou ter a oportunidade de ver como as câmeras funcionam, eu vou olhar antes de gastar dinheiro, porque vai que eu compro e não consigo me adaptar, né? E aí foi legal, cara, eu limpei as câmeras, sabe, comprei óleo de máquina, assisti um monte de tutorial na internet pra poder abrir e dar uma olhadinha pra ver como elas são por dentro e tal, e eu acabei aprendendo um monte de coisa sobre fotografia por causa dessas câmeras. Aí eu conversei com o Neto, né, mandei foto, vídeo pra ele, né, tem duas Trip 35, tem essa SRT Minolta, tem a Pentax, tem uma outra Canon também, de filme, mas daquelas um pouco mais modernas, sabe? Que rebobinava o filme sozinho e tal. Sei. E aqueles flashes mais antigos, sabe? Que tinha que trocar a lâmpadazinha, um monte de coisa legal. Massa. E aí eu peguei e botei o filme, né? Aprendi um pouquinho sobre aquela regrinha, o Sunny 16 lá. Falei, poxa, vou sair por aí, né? Aí um dos filmes que eu ganhei da dona das câmeras era um filme, eu acho que Kodak Color Plus. Eu perdi, porque é que nem você falou, cara, você vai com uma ideia do digital pra operar uma câmera analógica totalmente diferente.
E aí eu acabei perdendo aquele filme. Mas o Cinerex eu já fui mais pé no chão, assim, falei, não, vou com mais cuidado e tal. Né? Inclusive muito barato os filmes. E aí eu consegui fazer algumas fotos, só que aí não revelei elas, né? Eu não tenho ideia de como ficou esse material, porque eu não mandei pra revelar. Cara, mas isso é uma das coisas bacanas de se fotografar com filme. Você vai ver o resultado depois, sabe? Então, reativa a memória, sabe? É que nem uma frase que eu vi esses tempos atrás, cara, que era... Putz, eu não lembro de quem que era a frase. Que o cara dizia assim, cara, quando eu fotografo em digital, eu lembro da foto. Quando eu fotografo com filme, eu lembro de estar lá fazendo a foto. Poxa, então, tipo assim, se você for ver tecnicamente, é a mesma coisa, entendeu? Não muda, é abertura, tempo, ISO, sabe? Mas o espírito de estar fotografando com filme é que é diferente. No começo você vai perder filme, você vai fotografar como se fotografa com a digital, um monte de coisa em sequência, você vai ver, pô, você andou 2 quadras e gastou um filme inteiro. Mas depois você começa a entender, sabe? Você começa a entender que, às vezes você para, eu faço isso até hoje, eu paro ali, enquadro, olho bem, meço a luz, acho o quadro certinho que eu queria e não faço a foto, porque eu penso, não, essa foto não vai valer, na verdade. É melhor eu guardar essa pose mais ali pra frente. Entendi. Eu fiz um teste também com as câmeras digitais, né? Desliguei o Live View, fechei o Live View, eu tenho uma D5100 da Nikon aqui, aí ela abre e fecha o Live View. Aí eu falei, eu vou fechar esse Live View hoje e vou tentar fazer um teste pra ver se eu conseguiria lidar com essa coisa do fotografe e olha. E aí eu fui pra um centro de uma cidade próxima de onde eu moro, um pouco maior, né? E aí até gravei um vídeo sobre isso. E aí fiz umas fotos lá só pelo instinto mesmo, lendo o fotômetro da câmera, né? Regulando o ISO ali, a velocidade e tal. E eu tive um bom resultado, cara. Confesso a você que tive um bom resultado. Mas a ansiedade me matou, cara. Me matou. Mas mata, né? Eu falei, mano, eu tenho que chegar em casa logo, porque eu preciso colocar esse cartão de memória no computador pra ver. Porque, cara, eu conversei com pessoas, fiz retratos, sabe? Põe a mão aqui, vira pra lá, sabe? Dirigindo pessoas que eu nem conhecia. Eu falei, mano, já pensou se eu chegar em casa? Isso aqui tá tudo bagunçado, meu. Vai ser um desastre. Mas graças a Deus eu cheguei e tava tudo bem, cara. Eu tenho 2 câmeras digitais. Eu tenho uma D90 da Nikon e tenho a D5100, que eu gravo os vídeos aqui pro YouTube. E é uma diversão, cara. Eu posso dizer pra você que eu sou apaixonado por fotografia. E também o podcast, ele é uma desculpa para eu poder conversar a respeito disso. E graças a Deus, a gente até falou sobre a tecnologia, ela tá aproximando a gente. E ter a oportunidade de ter esse contato aí com você e conversar com você aqui sobre fotografia e você passar o teu conhecimento, falar sobre os teus projetos, isso é muito bom pra mim, cara, porque é enriquecedor, sabe? Eu me sinto lisonjeado de ter você no meu podcast. Não, cara, que é isso, meu cara, foi um prazer conversar contigo aí, eu sempre sou afim de conversar sobre fotografia, de falar de fotografia, de discutir. E até, às vezes, de falar mal também de fotografia, porque às vezes é tanta fotografia que acaba enchendo as paciências da gente, mas ao mesmo tempo é bom, você tem que aprender a conviver com aquilo que você é, né? Se você é fotógrafo, enfim, tem que ser assim, tem momentos bons e momentos ruins, tem fotos boas, tem fotos ruins, mas sempre é um aprendizado, entendeu? Cada dia que você sai fotografar, que você conversa com alguém, você aprende alguma coisa. Verdade, cara, verdade. E eu acho que... Até tem um fotógrafo que eu ouvi dizer isso uma vez, e ele fala que a rua é a melhor escola, né? Exato. Sempre, cara. Sempre é. Tipo assim, você até fotografa dentro do estúdio, se for a tua pira, de você curtir, sabe? Até eu acho que todo fotógrafo deveria de testar todas as vertentes da fotografia, sabe? Porque você acaba aprendendo alguma coisa. Por exemplo, eu usava no fotojornalismo técnicas de estúdio, de quando eu acompanhava um estúdio, em alguns momentos. Certo. Sabe, a questão da composição de luz, da pose do personagem, quando era um retrato posado, sabe? Então, nada do que você aprende, você dizer assim, nunca vou fazer isso porque eu não gosto disso na fotografia. Não, porque são conhecimentos transferíveis, você pode levar aquilo para um outro estilo, para o estilo que você trabalha. Então,
é assim, sabe? Uhum. Sei lá, tipo, eu usava muita técnica de fotografia muito rápida quando eu tava cobrindo uma manifestação, sei lá, uma manifestação política que tivesse confronto com polícia. Era, às vezes a coisa ficava tão intensa que você precisava se afastar e usar uma tele, Nossa. e era a técnica de fotografia esportiva de futebol, entendeu? Então, você acaba... são conhecimentos que você acaba usando em algum momento ou outro, não é perdido. Entendi. Mesmo que seja para você dizer, ó, não quero mesmo nunca fazer isso na minha vida, ele já serviu para alguma coisa, para te ensinar que você não quer fazer aquilo na tua vida. Poxa, verdade. Cara, eu tava aqui já pensando, poxa, eu tenho que encerrar, não vou tomar muito tempo do Henry, né? Do Henry, não queria tomar muito tempo, mas a gente acabou estendendo bastante, cara. Eu tava com uma meta ali, falei, pô, eu vou fazer uns 40 minutos, porque o cara tem mais o que fazer, não vai ficar aqui me dando colher de chá a tarde toda. Mas eu tava... tranquilo. Ah, que bom. Eu tava me esquecendo, cara, de comentar isso aí com você, porque eu conheci o seu canal por causa da curiosidade de saber como funcionava a fotografia esportiva, né, de futebol e tal. E aí você tinha um vídeo incrível, cara, incrível, sobre o dia de uma cobertura de um jogo de futebol. Cara, aquele vídeo foi muito massa pra mim. Sabe por quê, cara? Olha pra você ver que coisa. Quando eu era moleque, era novo, o meu avô consumia muito jornal de esporte. Meu avô era um corintiano fanático, daqueles, tipo, o Corinthians perdeu, ele jogava fora a televisão. Conheço corintianos assim. Os caras são sanguíneos, né? E sim, meu falecido vô Walter e tal, cara muito inteligente e tal. E aí ele lia aqueles jornais, né, o falecido jornal impresso, né? E aí, cara, eu adorava ver aquelas fotos, tipo, dos jogadores dividindo cabeceada, sabe? Dando carrinho, aquelas fotos que... Eu ficava, quando eu era criança, eu ficava imaginando, cara, como que quem que fez essas fotos? Eu ficava assim, sabe? Como que... Tal. E aí como que faz essas fotos? Como que faz? E aí, depois teve a Copa do Mundo e tal, e eu comecei a ver um monte de... Tipo, eu assisti o jogo, escutava aqueles barulhos na beirada do campo, sabe? Falava, cara, que será que é isso? Nessa época eu não tava envolvido com fotografia, nada. E aí eu falei, poxa, será que existe algum fotógrafo que compartilhou isso no YouTube? Na época eu dei uma procurada, não tinha ninguém. Aí depois, passado um tempão e tal, eu já tinha comprado as câmeras e tal, eu lembrei disso. Falei, cara, será que hoje em dia, será que tem algum fotógrafo que compartilha isso no YouTube? Putz, achei você lá. Então, Henry, como eu tava falando pra você, eu tive que fazer um cortezinho ali. Eu fui procurar um fotógrafo que compartilhasse o dia dele lá de fotografia e tal, pra mostrar como é o bastidor de fotografia de futebol, né? E aí, como que foi a tua experiência, cara, nisso aí? Você gostava de fazer esse trampo? Como é que foi? Então, quando eu comecei a trabalhar no Jornal do Interior, né, na minha cidade, lá não tinha futebol, né? Tinha um outro jogo ali de equipe de veteranos, tal, mas a gente não cobria, até porque o jornal era mensal, então a gente se mantinha o foco em outros assuntos, né? Mas daí quando eu fui fazer a faculdade e tal, que eu acabei entrando nesse jornal maior, eu comecei a cobrir, né? Só que era sucursal, começava a cobrir os jogos do Campeonato Paranaense, que tinha um time na cidade, lá em Ponta Grossa, né? O Operário Ferroviário. Sim. E jogava na época a segunda divisão do Paranaense e tal, então cobria ali, ia cobrir os jogos em cidades do interior também, ali, Prudentópolis, Irati, os lugares da região ali, né? E eu gostava de fotografar, assim, eu não sou muito, não sou muito fã, não sou fã de futebol, sabe? Não jogo, não torço pra time nenhum, assim, tem uma certa simpatia com o time lá de Ponta Grossa, que é o Operário Ferroviário, porque eu acompanhava eles, né, tal, e tem uma certa simpatia pelo Napoli, que era o time do meu avô, tal, mas não acompanho, assim, lá de vez em quando, um dia eu lembro, falo, deixa eu ver como é que tá o time no campeonato, só pra ver, assim. Sou exatamente do mesmo jeito. Mas eu gostava de fotografar pela beleza plástica do jogo, entendeu? É como se fosse um balé, entendeu? Quando você para de olhar aquilo como se fosse uma disputa de duas equipes, e você começa a perceber
como o corpo humano funciona quando tá numa disputa, quando tá numa correria, sabe? Quando tá num evento esportivo. Isso é muito bacana de você fotografar, sabe? O músculo retesado, a corrida, aquele olhar focado, tudo isso me interessava, né? Então eu comecei a fotografar futebol assim. E daí quando eu vim transferido para Curitiba, eu comecei a fotografar os jogos maiores, né? Fui fotografar jogo em Porto Alegre, em alguns outros lugares fotografar e tal. Mas eu nunca fui um cara de esportes, assim. Sempre, no jornal sempre tem os caras que são os especialistas em fazer aquilo. Eu tive muita sorte, porque no jornal que eu trabalhava aqui tinha ótimos fotógrafos de esporte. Fotógrafos que cobriram Copa do Mundo, cobriram Olimpíadas, né? O Albari Rosa, o Antônio Costa, que eram fotógrafos, assim, fantásticos na cobertura esportiva, né? Que tipo, a nata do trabalho deles era essa. Então eles sempre me deram um toque, né? Diziam, você tem que fazer assim, você tem que antecipar, até porque naquela época as digitais não eram tão rápidas, né? Não tinha Zoom DX, né? As Mark II, Mark III, então às vezes você fotografava, depois você ia ver, a bola não estava no quadro, porque ela era, apesar de estar usando um tempo muito rápido, né? Como dizem, uma velocidade muito rápida, a bola era muito mais rápida, então não dava o tempo ali. Então, as manhas que a gente pegava, fotografar um pouco antes, ficar atento, saber para onde... Era quase uma premonição, você sabia onde a bola ia, para você antecipar a jogada, sabe? E saber até quando fotografar, tipo assim, tem que ter contato, entendeu? Tem que ter a disputa da bola, não adianta o cara correndo sozinho e o outro a 2 metros correndo atrás dele. É claro que tudo isso é relativo, né? Às vezes uma foto do cara correndo sozinho com 5... marcador atrás diz mais sobre um jogo do que um gol, né? Então tinha tudo isso, né? Eu até por um período gostava, mas depois chegou uma época que eu falei, não, cara, eu não vou me especializar nisso. Eu não, tipo, até quando eu fazia freela, eu não vou para os jogos fotografar, as agências até ligam e falam, vai ter o jogo do Flamengo aí, você... Não, cara, eu não faço futebol, entendeu? Então... e não faço assim porque o que jornais e agências procuram é a mesma coisa e eu não gosto de fazer a mesma coisa, como eu disse no começo, né? Eu gosto de fazer uma coisa diferente e essa coisa diferente, infelizmente, pela visão dos caras, não tem mercado, então eu acabo não fazendo. Mas eu gosto, e tem um projeto que eu comecei a desenvolver, que eu tenho que terminar, que é fotografar a suburbana, sabe? A suburbana eu acho bacana, porque o cara que tá lá é o cara que, tipo, sei lá, trabalha o dia inteiro, e daí no fim de semana ele vai lá jogar e ele é o Ronaldinho do time, entendeu? Mas ele trabalha na padaria durante o dia, sabe? Então você encontra essas estrelas assim que são coisas do subúrbio mesmo, sabe? Então, e até da várzea, e até vocês chamam de várzea, né? Aqui a gente chama de várzea. E até, tipo, a relação do torcedor, entendeu? O cara vai lá e o cara é fanático. Pô, mas ele é fanático por um time que não é, sabe, aquela grandiosidade, mas é um time que representa ele ali, ele se vê, né, refletido naquilo. Então isso eu acho legal. Daí o projeto da Suburbana que eu comecei a fazer, daí parei agora por questões de pandemia e tudo mais, mas é um projeto que eu vou continuar pra frente. Então, eu gostava muito, assim. Inclusive aquele vídeo lá foi o último jogo de futebol que eu fiz, assim, né? Acho que era grande, assim, né? Era São Paulo e Atlético aqui na Arena. A Arena da Baixada é ótimo pra fotografar, porque a luz é perfeita, assim. À noite você parece que tá de dia, assim. Ela é bem homogênea, sabe? É um estádio feito pra Copa, né? Então ele é bacana. Mas é aquilo que eu digo, cara. Se tiver a oportunidade de fotografar, principalmente se você gosta de futebol, vai e faça. Só lembre de uma coisa, quando você tá na beira do campo, você é profissional. Não importa se é teu time que tá jogando, ele tá perdendo. É pra fotografar, não é pra torcer. Interessante, cara. Legal essa ideia aí. E eu lembro que você mostrou lá no vídeo que é bem maçante, né, cara? É bem cansativo, né? É uma pegada, assim, pesada, né? Tanto pelo equipamento, que é muito pesado, né? E aí você ainda tem laptop, tem a lente, tem tripé, e não era uma coisa muito simples, né? Não, cara, não é porque você tem que levar uma lente grande, né? Eu gostava de trabalhar com 300, mas geralmente os fotógrafos trabalham com 400. Eu achava o corte da 400 muita coisa, eu preferia trabalhar com a 300. Tem que levar um monopé, um banquinho, se o estádio não fornece, porque você não pode ficar de pé para não atrapalhar a torcida e coisa e tal, tem que ficar abaixo do nível da placa. Tem que fazer o lance e já mandar na hora, porque
um lema das agências, assim, a melhor foto é a que chega primeiro, né? Porque daí os jornais vão comprar onde chegar primeiro, né? Eles estão esperando para dar um lance e tal. Então você tem que saber, você faz lá os 5 primeiros minutos de jogo e tem um lance já de uma disputa de bola, você já parou e já manda, pra já ter uma foto. Nossa. Daí, se sair um gol, você tem que já parar e já mandar o gol. E daí, no intervalo e no final do jogo, você manda um outro material extra de torcida, aquela coisa toda, né? Que é pros caras terem de arquivo. Então, é bem corrido, tanto que... E você tem que ficar olhando e preocupado em enquadrar e disparar, e você fica olhando por aquele framezinho, né? Com o olho no visor. Às vezes você tá ali e você não assiste o jogo, sabe? Certo. Você fotografou o jogo, mas você não assiste. Tem muito cara que pensa, vou virar fotógrafo de futebol porque eu assisto o jogo de graça, coisa. Não, cara, porque você acaba tendo que ficar prestando muita atenção no teu trabalho que você tá fazendo, que você nem vê direito o que tá acontecendo. Então, você vê só recortes de lances, né? Então... E pelo fato de você ter que congelar um lance ali, você ter que pegar uma foto no momento ali que tá acontecendo, e é questão de segundos que acontece tudo aquilo, né? E aí você tem que segurar o dedo mesmo, porque o negócio vai embora, né? É muito rápido, assim. É o tipo da fotografia que você tem que disparar em sequência, né? Então você dispara lá uma sequência de 10 fotos pra você achar pegar aquela que é perfeita. Você não, é um pouco da inversão daquilo do pensar antes, né? Claro, você pensa pra fazer a composição, mas na hora, como é tudo muito rápido, você tem que ir na sequência mesmo. Sim. Bom, cara, eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui. Eu até peço desculpas da gente ter excedido um pouquinho o tempo aí, mas todo o momento que a gente passou aqui foi muito construtivo. Eu tenho certeza que a galera aqui do canal vai ouvir todo o podcast e também vai absorver muito conhecimento, porque foi muito legal o papo que a gente teve. E eu já estou pensando aqui numa próxima oportunidade de chamar você de novo para a gente conversar mais sobre os seus projetos, sobre o projeto novo que você está desenvolvendo agora, né, com a fotografia analógica. E se houver oportunidade, a gente marca uma próxima entrevista aqui, cara, um bate-papo, na verdade, né? E eu gostaria muito de te agradecer, cara, por esse tempo que você dedicou aqui pra gente, tá bom? Muito obrigado mesmo. Eu espero que você continue tendo sucesso no seu trabalho, que você continue tendo a sua fotografia reconhecida, porque é muito legal, cara, saber que você fotografa e pensa além da foto e também além de apenas um trabalho, de um ganho financeiro. Você tem aquela importância de falar, poxa, eu preciso mostrar para o mundo as coisas que acontecem, eu me preocupo com a realidade e o dia a dia das pessoas com que eu fotografo ou do cenário que eu estou fotografando. Isso é muito legal, saber que além de você ter a profissão, você ainda ter esse olhar cuidadoso, né, com o teu trabalho e com o que você está fotografando, né? Até uma frase que eu li num livro sobre fotojornalismo brasileiro, que foi uma versão de 1995 que eu estava lendo, e lá a Cláudia Andujar fala sobre você ter a fotografia como uma porta de entrada para coisas muito maiores, né? E ela usa a fotografia como uma ferramenta, e para ela não é tanto essa questão da câmera, do filme e de como a coisa acontece, mas sim do efeito que ela pode causar e da realidade que ela pode mudar. Eu achei muito legal essa frase dela. Não, cara, é exatamente isso, cara. É exatamente isso. Eu sempre digo também que quando você faz um trabalho, não importa o fotógrafo, não importa a câmera, a única coisa que importa é a história, cara. O importante na história que você está fotografando é a história, não é você. Né? Não é para você colher louros, não é para isso, não é para aquilo. O que importa é a história. Então, eu acho que se o pessoal focar nisso aí, saber que o que importa é a história, as pessoas que ele está fotografando e as coisas que ele está fotografando, já é um meio caminho andado para ter um trabalho reconhecido depois. E eu queria agradecer pela oportunidade aí de você ter me chamado. A hora que você quiser, a gente conversa. Como eu disse, eu sou sempre afim de bater um papo sobre fotografia. Legal. Que legal, cara. Muito obrigado. Se você quiser aí fazer as suas considerações finais, pra gente poder encerrar, eu te agradeço.
Não, cara, só queria convidar o pessoal para conhecer lá o site da editora, né? É editoraartisan.com.br. Eu vou mandar o link, você deixa aí, né? Uhum. Seguir também lá o meu Instagram, que é Henry Miléo, e o Instagram da editora, que é Artisan Hall Books. Dá uma sacada lá, tem uns livros bem bacana, tem o material do Rafael Alves, que tá lá bombando sobre a pandemia no Amazonas, né? Ganhou o Poilatã agora. Uhum. Tem vários outros materiais que a gente está publicando, tem fotógrafos de fora que a gente tem publicado. Uhum. É uma oportunidade de ter contato com um trabalho que você não teria em outros momentos ou em outros livros, né? Geralmente você acha livro de fotografia dos grandes nomes da fotografia, Uhum. mas tem muito fotógrafo, cara. O Brasil tem muito fotógrafo muito bom de trabalho que fica na gaveta ou fica desconhecido porque ou os caras não publicam, ou quando é publicado o público não chega até aquilo, sabe? Uhum. Que é o que a gente tem tentado fazer com a editora, levar esses trabalhos a conhecimento do público. Então, é só convidar o pessoal para ir conhecer lá e adquirir os livros que tem lá, são sempre com um preço camarada, assim, e trabalhos sempre muito bons, assim. Certo, meu amigo. Então, ó, eu vou deixar todos os links aí na descrição. Você que está ouvindo o nosso podcast aqui no YouTube, vai ficar na descrição todos os links que o nosso amigo fotojornalista Henry Miléo está falando aqui agora. Mais uma vez te agradeço de coração, cara. Muitíssimo obrigado por ter dedicado esse tempo aqui pra gente. Espero estar falando com você em breve e eu vou consumir muito o seu material aí que você está fazendo lá no Instagram, né? Até pedir pro pessoal tá dando uma olhada com carinho aí pro trampo do nosso amigo Henry Miléo. Muito obrigado, Henry. Uma boa tarde pra você. Valeu, cara. Tudo de bom pra você aí. Se Deus quiser, essa pandemia vai passar. A gente vai tomar as vacinas aí e vamos voltar pra rua. Porque tá ficando chato já, não tá não? Tá. Tô morrendo de vontade de sair na rua tomar um cafezinho. É isso aí, cara. Ó, muito obrigado mais uma vez. Tenha uma boa tarde, meu amigo. E boas fotos. Valeu, um abraço. Bom, galera, a gente acabou de receber aqui no nosso podcast o Henry Miléo. Foi uma honra poder entrevistar ele e eu vou pedir para você, é claro, compartilhar o podcast, deixar o seu comentário, deixar o seu like e dar uma fortalecida no canal, pessoal. A gente precisa muito que isso aqui funcione para que eu possa trazer mais fotógrafos, né? A gente precisa que esses vídeos eles tenham visualização para que eu possa trazer mais convidados e a gente tenha um atrativo que seja as visualizações, né? O engajamento do público. Então eu peço muito que você nos ajude a compartilhar, a divulgar esse material que eu estou criando aqui e também pedir para que você conheça o trabalho do Henry Miléo, né? O site dele, né? Todo o portfólio que ele tem disponível aqui na internet e aproveitar que a gente tem essa opção de poder ter contato com esses fotógrafos. Conforme a gente for desenvolvendo o projeto, eu vou melhorando, vou tentando fazer transmissões melhores, com mais qualidade, com mais assuntos, e eu quero que vocês participem, né, mandando pauta, sugestão de pauta, mandando perguntas, né. Em breve a gente vai estar melhorando ainda mais todo o processo aqui de criação do podcast, desenvolvimento dele, beleza? Então é isso aí, galera. Se inscreva no canal, você que gostou do conteúdo, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo e clica no sininho para ter notificação dos próximos vídeos. Um abraço para vocês, galera, e tchau!